Hey everyone, what's up? Tudo bem, pessoal? Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar como utilizar a palavra may, que pode ser o verbo poder, como pode, posso, podemos, e também significa talvez. Bom, então assiste aí. Bom, pessoal, a palavra may significa basicamente o verbo poder. Então você traduz como pode, posso, podemos. Aí você pergunta, mas o can também não significa isso? É verdade. Só que o can ele é usado de uma forma diferente, tá? Então existe uma diferença entre você usar o can e o may, embora a tradução básica deles seja a mesma. Sobre o can, eu falei no vídeo anterior, eu vou deixar um link aqui para quem não viu esse vídeo sobre o can ainda, tá? Então dá uma olhada e aí você vem aqui para você entender qual que é a diferença entre o can e o may. Então hoje a gente vai falar sobre o may. Bom, seguinte, o primeiro uso do may é para você pedir permissão. Então, quando você fala posso, pedindo permissão. Por exemplo, se eu disser assim, may I come in? May I come in? Então, nessa frase eu estou dizendo, eu posso entrar? Então, may I é eu posso. Ele está invertido porque o may, como o can e como outros auxiliares, ele tem essa função de fazer a pergunta invertendo, tá? Então você coloca o may antes da pessoa para indicar que é uma pergunta. Então esse may ele é pode ou posso, né? Então eu posso entrar. Então você usa quando você vai pedir permissão. Bom, se você viu o vídeo sobre o can, você vai perceber que o can também é usado para isso. Só que a diferença é que o may quando você pede permissão de um jeito mais formal, ou seja, de um jeito mais educado. Então, quando você está falando com alguém que você não conhece ou com alguém que você tem que mostrar mais respeito, então você usa o may. Tá? Quando você pede permissão usando can, é porque você está sendo mais informal, você está falando com alguém que você conhece, com um amigo, com alguém da família. Tá? Na dúvida, usa o may, né? Porque você nunca vai estar errado por ser mais educado do que o necessário, mas se você for menos educado do que o necessário, pode te causar algum problema. Bom, então, may I come in? Posso entrar? O que você responde? Você pode responder yes, you may. Né? A pessoa pode responder dessa forma. Sim, você pode. Ou no, you may not. Não, você não pode. Então você percebe que o may ele é usado como os auxiliares. Tá? Ele, apesar de ele ter o nome de verbo modal ou verbo anômalo, ele é usado da mesma forma que você usa o do, does, did, will, would, o can. Tá? Ele funciona da mesma forma em perguntas e respostas. Bom, é claro que numa situação real, quando alguém pede permissão, muitas vezes as pessoas respondem outras coisas. Tá? Então, se você falasse may I come in, eu poderia simplesmente responder para você sure, que significa claro, ou então of course. Claro, né? É a mesma coisa, tá? Existem várias respostas possíveis. Bom, enfim, é isso, tá? May para pedir permissão. Deixa eu dar outros exemplos. Vamos supor que eu queira perguntar assim, né? Queira pedir permissão para abrir a janela. Eu posso abrir a janela? Então eu falo, may I open the window? May I open the window? Se eu fosse pedir permissão, por exemplo, eu quero dizer assim, eu posso falar com o gerente? Então eu digo, may I talk to the manager? May I talk to the manager? Eu posso falar com o gerente? Vamos supor que você está numa loja e você quer pedir para ver um celular da vitrine. Né? Então eu posso ver aquele celular? Então você diria, may I see that cell phone? May I see that cell phone? Né? Eu posso ver aquele celular? Então você sempre vai usar dessa forma para pedir permissão, tá? May I, eu posso, e de uma forma bem educada, ok? Então você também pode usar can I, só que é um pouco mais informal. Bom, o segundo uso do may é quando você quer dizer que talvez você faça alguma coisa. Então ele é usado para indicar uma possibilidade. Tá, então vamos supor que eu queira falar assim, eu vou viajar no final de semana. Então, em inglês eu vou dizer I will travel on the weekend. I will travel on the weekend. Tá? Eu vou viajar no final de semana. Então, nessa frase, eu usei will para indicar futuro. Agora, eu poderia dizer para você assim
I may travel on the weekend. Eu poderia, ao invés de usar o futuro, colocar o may. I may travel on the weekend. Se você dissesse dessa forma, você está falando que talvez você viaje no final de semana. Então você percebe que o may, embora a gente traduza ele como pode, nem sempre você consegue encaixar essa tradução. Por isso que é importante você entender como que se usam essas palavras. O can, o may, entre outras. Então quando você usa o may dessa forma, você está dizendo que talvez você faça aquilo, tá? Então você não vai traduzir eu posso viajar no final de semana, porque isso não vai indicar realmente o que a pessoa está tentando dizer, tá? Então I may travel on the weekend, talvez eu viaje no final de semana, tá? Então lembra sempre que o may também tem esse sentido de talvez. Deixa eu dar outros exemplos. I don't know where to go on my vacation, but I may go to the beach. I don't know where to go on my vacation, but I may go to the beach. Então eu estou dizendo aqui, ó, eu não sei onde ir nas minhas férias, mas talvez eu vá para a praia. Então esse I may go significa talvez eu vá. Meu outro exemplo. It may rain this afternoon. It may rain this afternoon. Então eu estou dizendo que talvez chova esta tarde, né? Pode chover esta tarde. Então no sentido de uma possibilidade. Outro exemplo. She may not come to the party tonight. She isn't feeling very well. She may not come to the party tonight. She isn't feeling very well. Então eu estou dizendo que talvez ela não venha à festa essa noite, hoje à noite, tá? Então esse she may not come, a forma negativa, né? Então talvez ela não venha à festa hoje à noite. Ela não está se sentindo muito bem. Então no negativo você usa may not, tá? Não existe uma abreviação do may com not. Você sempre vai usar separado mesmo, ok? Então é isso aí, o may indicando possibilidade. É possível também você usar assim, ó. Então eu poderia dizer I may travel on the weekend, né? Então talvez eu viaje no final de semana. E dá para fazer assim, maybe I will travel on the weekend. Então talvez, né, usando a palavra isoladamente, a gente usa maybe, tá? Então maybe sozinho é talvez. Se você preferir usar dessa forma, então você vai ter que usar maybe e depois fazer a frase no futuro. Então maybe I will travel on the weekend. Então talvez eu viaje no final de semana. Tá certo também, só é mais longo para você fazer a frase, tá? Então você vai perceber que é muito mais prático, você vai ouvir com mais frequência, ao invés de dessa forma, você usar I may travel, tá? É mais simples de usar, tá? Mas tanto faz. Inclusive quando você usa de forma isolada, você usa sempre maybe. Você não pode falar só may do nada, que as pessoas não vão entender que você está falando talvez. Então o may sozinho você usa dentro de uma frase. Agora se você quer falar só o talvez, solto, a palavra solta, aí você usa maybe, né? Então por exemplo, eu pergunto para você assim, will you go to Miami with us? Will you go to Miami with us? Você vai para Miami com a gente? Aí você responde, maybe, talvez. Né? Você fala simplesmente assim, maybe. Ok? Muito bem. Mais um detalhe, existe uma outra palavra que tem o mesmo significado do may no caso de possibilidade, que é o might. Tá? Você vai encontrar essa palavra, might. Você pode usar may ou might para indicar possibilidade. Tá? Não faz diferença. Então eu poderia dizer para você assim, I'm not sure what car to buy, but I may buy a minivan. I'm not sure what car to buy, but I may buy a minivan. Então eu estou dizendo aqui, eu não tenho certeza qual carro comprar, mas talvez eu compre uma minivan. Essa mesma frase, ao invés de may, eu poderia usar might. Então eu poderia dizer assim, I'm not sure what car to buy, but I might buy a minivan. Então, eu estou dizendo a mesma coisa, tá? Eu não tenho certeza qual carro comprar, mas talvez eu compre uma minivan.
Então você pode trocar o may pelo might, que não faz diferença. Quer ver outro exemplo? What are you doing this weekend? What are you doing this weekend? O que você vai fazer esse final de semana? Aí você responde, I don't know for sure, but I may go to the movies. I don't know for sure, but I may go to the movies. Então, eu não sei ao certo, mas talvez eu vá no cinema. Então você também poderia dizer, I don't know for sure, but I might go to the movies. Então esse I might go to the movies é a mesma coisa, talvez eu vá no cinema. Ok? Então é isso, o may você usa para permissão, de um jeito um pouco mais formal, mais educado, e você também usa para possibilidades, ok? Você pode usar maybe para dizer talvez de forma isolada, e você também pode trocar o may por might, que dá no mesmo. Beleza, moçada? Então é isso. Thank you very much. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, dá um like aí pra gente e deixe seu comentário. Alright? So, see you next class. Bye bye. Até a próxima aula.